Teologia em poucas palavras. Vamos aqui hoje pensar um pouquinho brevemente sobre um dos grandes pilares da teologia ao longo da história. Esse homem que deixou marco, deixou o seu carimbo, deixou a compreensão de como realmente Deus é gracioso, Deus é aquele que abençoa, que dá a sabedoria para aqueles que não têm sabedoria. Falando aqui do grande homem de Deus, Atanásio de Alexandria, esse homem que foi diácono e também foi auxiliador do bispo, de Alexandria, como secretário, em outras coisas. A partir dos seus 17 anos já foi escolhido como um dos leitores dessa paróquia lá em Alexandria, e também ele participou do concílio de Nicéia, o grande concílio onde surge um dos maiores credos, depois dos credos apostólicos, acho eu, se não estou em erro, não querendo exagerar, mas para mim, cara, eu acho que esse credo de Nicéia é um credo profundo. Porém, também aquela narrativa de Atanásio sobre essa questão do filho também é bem profundo. Mas, voltando aqui, Atanásio de Alexandria, um teólogo, um dos pais, considerado como um dos pais da igreja, também bem conhecido. Não vamos falar muito sobre a biografia dele aqui. Aqui a gente simplesmente quer fazer um resumo que muitos estudiosos fazem sobre a base da sua defesa, que ele defende a divindade de Cristo. A sua proposta é dividido, ou seja, como é que nós podemos dizer? A sua tese é dividida em forma resumida em duas etapas. Esse homem que é conhecido o anão, negro, ele é o anão negro por causa da cor. O baixinho que quando se levantava se tornava um gigante, um grande intelectual. As pessoas ou odiavam ou simplesmente o amavam pelo seu conhecimento teológico e pela sua exposição, como também pela sua forma de discursar o seu pensamento teológico. O anão negro, o jovem diácono que participou no concílio de Nicéia, lá a partir dos anos 325 aproximadamente, porque entre os séculos 3 a século 4 surge lá em Alexandria, Egito, um presbítero conhecido como Ário. E esse Ário, ele começou a defender que existe um só Deus eterno e que Jesus Cristo é simplesmente uma criação de Deus, que foi criado em um tempo, ele nunca existiu internamente. E como também ele é intermediário, ele é inferior, então ele influencia essa filosofia que estava crescendo bastante na corte dos inteligentes, nas pessoas que mais pensavam no nível social mais alto, como C.S. Lewis também vai falar. Porém, um jovem do nível mais baixo da sociedade, simples, baixinho, chamado de negro, se levantou, sem se esquecer, lá Egito, África, se levantou para defender a divindade de Cristo. Como eu já disse, ele apresenta a sua tese, resumimos ela em simplesmente duas proposições. A primeira proposição dessa tese é que Deus é capaz de salvar, ou só Deus pode salvar.
Nenhum homem pode salvar a si mesmo, como também salvar outro homem. Então, quando nós olhamos para a teologia bíblica, percebemos que sempre a única pessoa que é considerado como Salvador é Deus. E quando olhamos para a teologia desenvolvida pelos apóstolos, também tem-se essa ideia que só Deus pode salvar a humanidade da condenação, do poder do pecado. Nenhum homem em si pode salvar a si mesmo, como também pode salvar outro homem. Por isso, Atanásio vai dizer, então, se Jesus Cristo é considerado como Salvador, ele deve ser declarado como Deus eterno. Como Deus eterno, porque só Deus pode salvar a humanidade. Então, Jesus é Deus porque ele é Salvador. E não só porque ele é Salvador, porque só Deus é a única pessoa que pode salvar. E se Jesus salva realmente, então ele deve ser crido, aceitado, confessado como Deus eterno, o Verbo de Deus, o Verbo que se fez carne. E a outra proposição da sua defesa, né? Enquanto ele fazia essa defesa, ele não tinha direito de voto, mas ele participou do Concílio de Nicéia. Ele afirma o seguinte, né? Quanto a essa percepção, que os cristãos adoram e oram a Jesus Cristo. Se os cristãos, ao longo da história do surgimento da cristandade, percebemos que sempre os cristãos adoram e oram a Jesus Cristo. Se eles fazem isso, se Jesus não é Deus, foi criado em um tempo, e em fazer esse ato, então está se cometer o pecado da idolatria. A igreja tem vivido na idolatria. Então a igreja tem que deixar de adorar e orar em Jesus, em nome de Jesus, porque ele não é Deus. E Ário vai falar, o Ário ele defendia isso, apresentando Jesus como uma criação. Então Atanásio vai falar, se ele é uma criação, então nós não podemos adorar uma criação. O único que é digno de adoração é Deus. Se ele é uma criação inferior a Deus, nós não podemos orar a ele, porque o único que nós devemos orar é Deus, e ele também não pode ser o nosso mediador para com Deus. Isso seria insuficiente, assim como foi com a dispensação dos sacerdotes. E Ário vai falar, se ele é Deus, então ele é digno de toda honra, toda glória. E a história da igreja, os escritos do Novo Testamento apresentam que Jesus é digno de adoração, digno de ser feito mediador, fiador, e como também de orarmos a ele para que ele interceda diante do Pai a favor da igreja, em seu nome. Então, Jesus é Deus, segundo o resumo da filosofia de Ário, aqui falando de filosofia na forma de pensar teologicamente, segundo as Escrituras, Jesus é Deus porque ele é Salvador, Jesus é Deus porque a igreja tem orado e tem adorado a pessoa de Jesus desde o surgimento da igreja, da cristandade, e as escrituras do Novo Testamento testificam, os apóstolos adoraram e oraram a Jesus. Então, ele derruba, destrói essa abominação, essa compreensão absurda que estava a crescer, dominando a igreja, né? E alguns ainda, mesmo assim, acabaram aderindo essa forma de pensar ariana. Esse jovem simples se levantou e apresentou a sua tese que Jesus é Deus, resumindo, porque ele é Salvador, porque ele é digno de adoração
e digno de orarmos a Ele por meio dele diante do Deus Pai. E Ele é o Verbo encarnado, eterno, que sempre existiu de eternidade em eternidade, por isso que Ele é Deus.